Bate-papo aqui. Estamos começando agora, inclusive, nosso podcast Inova FURB. Eu sou a professora Carolina Krebs e com meu colega professor Christian Krambeck estamos aqui com dois ilustres convidados. Prazer mais uma vez, Carol. Prazer estar aqui meu. Contigo e com os nossos super amigos e parceiros aqui, né? O Mike Pelin. Depois ele vai contar um pouco da história dele. E o Rafael Silva. Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer estar aqui. Muito legal. Parabéns, cara. Parabéns. Muito legal saber. Mas a gente se inspirou também no de vocês, né? Antes tarde do que nunca, é isso? Pode fazer merchan, cara. Então tá. Não tem problema. Antes tarde do que nunca. Se deixar ele falar, vai virar o âncora. Boa. Cara, essa é a ideia, né? Carol, quer fazer a primeira? Não, tá contigo. Comigo? Eu quero que ele se apresente, quero conhecer um pouco mais dos dois. Então tá, vamos começar por aí. Conta quem são vocês. Tá. Resumido ou... Pode ser resumido, depois a gente vai desdobrando. Então tá bom. Bom, meu nome é Mike, eu tenho 31 anos. Sou de Timbó, aqui do ladinho de Blumenau. Quando eu era mais novo, eu nunca pensava em empreender. Isso era uma coisa que jamais passava na minha cabeça. Por que não? Eu não curtia tecnologia, em primeiro lugar. Eu nunca imaginei trabalhar com o mercado financeiro, esse era o segundo lugar. E eu era muito do esporte, assim, né? Jogava futebol, vôlei, já joguei de tudo, corro, jogo tênis, já joguei futebol americano, né? Tem um time, inclusive. Então eu já fiz de tudo um pouco, mas sei lá, naquela época não pensava nisso, assim, né? E daí depois o mundo acabou me levando para o empreendedorismo, assim. E a gente tem uma empresa, uma fintech ali em Timbó, que vai fazer 9 anos agora em janeiro. Caraca, não é. Passa voando. Passa voando, né, cara? Então, já é praticamente uma vida, né? Um terço da minha vida já foi ali na própria empresa. E foi um aprendizado enorme. Depois eu acho que vai entrar em mais detalhes aqui, mas foi super bacana. O Rafa cruzou pelo nosso caminho lá, graças a Deus, né? Nos ajudou muito. E então, hoje em dia, a gente já vendeu parte da empresa para Porto Seguro. A gente segue aí de mãos dadas junto com eles. Com um propósito maior e impactando mais positivamente na vida de mais pessoas, né? Então acho que o nosso objetivo agora é crescer junto com eles e também independente agora deles para conseguir oferecer mais serviço para o mercado. Eu vou resumir o Mike. O Rafa, todo mundo o Mike é um gênio. Então não precisa falar mais nada, cara. Acho que até pode ir embora, já tá resolvido aí, cara. Então tá em casa, cara, porque a FURB quer fomentar, criar, provocar e atrair gênios. Nossa. Entre outras coisas. Não, cara, esse cara aqui... Eu acompanhei a luta deles. A gente se cruzou, na verdade, ele não vai lembrar disso, talvez, mas a gente se cruzou numa startup que eu investi e essa startup estava tendo muito problema. E aí a gente, numa ligação, esses caras nos atenderam, pararam a vida deles e deram uma aula pra gente sobre banco, fintechização e tudo isso. E eu saí de lá dizendo que precisava estar com eles também. E aí eu conversei uma vez com esse cara aqui, isso também não vai lembrar, a gente almoçou junto, daí eu falei, cara, vamos lá, não sei o que, daí não deu certo naquela vez e a gente tinha o interesse de entrar com eles, não sei o que, mas obviamente estava num momento diferente. Mas depois de um tempo a gente conseguiu se ajustar e foi uma jornada assim muito legal mesmo saber o que vocês passaram. No pouco tempo que eu passei com vocês, saber o que vocês passaram e a força que vocês tiveram que fazer, porque muito se fala sobre startup, mas sempre de um jeito positivo, né? E eu acho que quem está passando por isso, acho que muita gente que vai escutar aí vai entender o que eu estou falando, que está nesse mundo de startup, tem a sua startup, vai entender, parece que dá tudo errado o tempo todo. Sabe? Tipo, não é uma jornada feliz, assim, então eu acho que isso foi muito louco, assim, teve muito brilho, assim, deles enfrentarem várias notícias ruins, assim, levantarem a cabeça e isso foi, assim, por isso que eu digo, né, investir em startup é tu tomar um pouco da água da juventude, sabe? Tu fica jovem de novo e tu começa, de certa forma, tu passa junto por esses problemas, né? Então achei muito legal. Eu agradeço e vou, acho que eternamente agradecer a jornada que a gente teve junto lá. Obviamente eu fui comprado nessa parte do coisa, mas foi muito legal. E é o que eu sou investidor anjo e desde 2012 por ali eu faço isso, né? Antes bem de forma amadora, errada muitas vezes, muito errado. Achava que era de um jeito, depois comecei a aprender na literatura que era diferente. E sou investidor anjo porque o meu propósito, e hoje eu entendo bem isso, é ajudar o empreendedor. Eu passei por dificuldades no empreender também, e eu não gostaria que nenhum empreendedor passasse por esse tipo de dificuldade. Óbvio que é impossível, né? A gente não tem controle sobre tudo.
mas é o que eu sou. Meu nome é Rafael Silva. E como disse, também tem um podcast, é muito legal. Aproveita. Vocês dois falaram uma coisa muito interessante, né? Impactar pessoas, ajudar pessoas, isso é um propósito, né? Sim. Então vocês entendem isso como propósito. Ele falou sobre ampliar, inclusive, o negócio dele para impactar mais pessoas, né? Isso. Então isso é ilimitado, né? E é estimulante, né? Se torna um vício. Eu acho que assim, eu sempre falo lá na empresa que é inevitável quando você cresce, você aumenta faturamento, você aumenta os indicadores financeiros, e às vezes tem pessoas que olham para o indicador financeiro com uma forma, como algo muito, não necessariamente bom, né? E eu sempre falo que assim, cara, toda empresa que fatura, ela está ajudando alguém. Qualquer empresa. Porque se você comprou essa xícara, essa caneta, um iPhone, ou o serviço que você paga, ele está te ajudando de alguma forma. Então, para mim, faturamento significa que quanto mais você aumenta, mais lá na ponta você está ajudando pessoas. Então, é uma forma de trazer para o financeiro, não é objetivo aqui, né? Mas às vezes eu percebo que as pessoas têm essa confusão, né? Porque o impactar pessoas, ele está nessa parte de crescimento mesmo, porque quando você cresce, você pensa em como oferecer cada vez um serviço melhor para o cliente, porque você não vai crescer se o teu serviço não for melhor do que, né, do que os dos demais. Se a pessoa não gostar mais do teu serviço, não achar mais legal, se não achar mais divertido, se, sei lá, não ter uma interação melhor, uma experiência melhor, é inevitável. Então, alguma coisa muito bem feita você vai ter que fazer para crescer. Sim. E no fim do dia a ajudar as pessoas. Então, e cara, é o tipo de coisa que depois que o bicho te pica, né? Tipo assim, quando você começa um negócio, você empreendeu e você, por mais que, cara, que o Rafa falou, o tempo todo é só dor de estômago, cara. É tipo, literalmente o tempo todo. É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa e mesmo assim é o tipo de coisa que depois que você começou uma vez é muito difícil sair. Tipo, tá esperando o próximo montanha-russa agora, né? E é legal porque isso que tu falou é verdade. Na realidade, a história de ajudar, e a gente do mundo de startup, principalmente, sabe muito bem disso. Né? Qual é o problema que a gente resolve? Exato. Porque qualquer negócio resolve um problema. Qualquer negócio. Quando a gente pega, vamos lá, um negócio como uma padaria que não está resolvendo o problema, ele está. Porque você teria que assar o seu pão sozinho em casa, acordar um pouco mais cedo, fabricar aquilo tudo aquilo que está lá à venda e resolvido para a gente, né, está resolvendo um problema. Então, está ajudando alguém de alguma forma. Então, a empresa que geralmente se dá bem, tem um certo sucesso, ela ajuda e ela resolve um problema. E quanto maior esse problema, melhor ou geralmente mais sucesso essa empresa tem. Porque começa por aí, né? Tipo, você não vai levantar da cama e pensar assim, meramente, quero ganhar grana. Você vai começar pensando assim, cara... Que existe, que é um erro também, né? Tipo, não é só isso, né? Não é. E na minha opinião, as que mais crescem não tem isso como principal norteador. É do tipo assim, o cara acordou e ele percebeu assim, eu precisava falar com alguém que tá lá nos Estados Unidos e não consigo. E aí, eu preciso falar, né? Tipo, aí ele pensou em uma forma de resolver. Né? Ele escutou uma música na rádio e pensou, poxa, como eu queria descobrir que música é, daí desenvolveu aquele aplicativo que descobre qual a música. Sim. Então, as pessoas elas têm essas dores no dia a dia. Muitas vezes é difícil de identificar alguma coisa, mas geralmente tu vai pensar assim, poxa, eu sinto falta disso aqui no meu dia a dia, eu sinto falta, todo mundo tem um pouco disso, né? E é isso que dá o start. E é você cada vez mais querer fazer aquilo bem feito, para mais gente. Todo mundo odeia alguma coisa que faz. Exatamente. Então, tipo assim, é muito dali que vem. Né? Começa por aí. Chegar no ponto onde você está com a empresa constituída e pensar em aumentar faturamento, é longe, é lá na frente. O primeiro passo é justamente pensar no que você tem de dor, no que dá para melhorar, no que de repente você percebe que as pessoas têm necessidade que não é resolvida ainda, ou de uma forma legal, né? Eu acho que parte muito... Talvez aí tenha um erro do nosso podcast, Carol. A gente só convida gente boa. Então a pergunta para vocês é assim, e a vida real? Né? Vocês estão falando de cooperação, de sinergia, de amizade, de propósito, que maravilha. Mas como é que na experiência de vocês, tanto a nossa região quanto São Paulo, que tem essa escala econômica efetivamente, quanto essa bolha que é o que a gente pretende, é o ideal, né? Com esses adjetivos positivos todos, o quanto disso tá já na vida real ou tá longe ainda na visão de vocês? Ou já está começando? Como é que vocês veem isso no real, assim? Na minha opinião, a gente nem começou. Vou ser muito sincero contigo, na minha opinião, a gente nem começou. Tem muita coisa para fazer, tem muita dor para solucionar. A gente ainda faz muita coisa que a gente não gosta. Tem muito trabalho repetitivo, tem muita coisa para disruptar.
sabe? Eu acho que a gente é jovenzinho, a gente é bebê na tecnologia, né? A gente fala em capitalismo 200 anos, 300 anos, que é jovem também, mas quando a gente fala em tecnologia, foi ontem que começou. Menos de 50 anos. E aí não vamos falar nem só de tecnologia. Geralmente a gente vai nos lugares, os lugares fazem quase a mesma coisa, de forma meio que repetitiva. Raramente tem um lugar que chama mais atenção. A própria educação, coisa, né? Meu Deus, se a gente entrar nessa, a gente vai... Vamos entrar daqui a pouco. Vamos enlouquecer, né? Porque a educação é isso. A educação foi o quê? Foi alguém com conteúdo, né, que se juntava em um lugar e repassava esse conteúdo, né? Hoje o conteúdo não é mais o problema. O conteúdo já chega, ele já irriga, né? O que precisa é alguém provocando, né, a busca do conteúdo. Então, o professor, esse líder, esse cara que realmente é uma inspiração, ele vai precisar cada vez mais ser essa inspiração. Não tá mais no conteúdo dele a diferença para ser um professor, sim na provocação que ele... Essa é a minha opinião. Na forma que ele conduz, né? Exatamente. Ser individualizar a massa, né? Porque o que tu quer, mesmo que seja administração, não é exatamente o que eu quero como administração. Então, essa dificuldade de tu individualizar vai ser grande na educação. Quando a gente começou a empresa lá em 2013 para 2014, era um mundo bem diferente, assim, né? Então, Atari e continua Atari. Continua Atari. Naquela época, mal é mal, o WhatsApp ele tinha recém aberto, assim, no começo tinha que pagar, né? Ele tinha recém liberado. Eu lembro que foi a primeira vez que, em 2014, que eu tinha um chip com 3G, né? Porque você podia mandar mensagem fora do Wi-Fi. Então, cara, era outro mundo. E foi ontem, né? Foi ontem. Então, assim, e naquela época tinha recém saído a regulação do Banco Central que liberava, então... que criasse essa categoria de instituições de pagamento, que são no nosso caso, né? Que não são bancos, que é o Nubank, que é o Neon, é a PagSeguro, é um monte dessas instituições de pagamento que surgiram e que facilitaram todo o mercado. Então, pensa que lá tinha recém começado. Naquela época, quando você queria começar uma empresa, praticamente tudo que você encontrava de conteúdo referente a, tipo assim, pensar no problema, pensar na solução, era gringo, era americano. Você tinha que buscar no YouTube o cara lá que escreveu o livro, tinha que se dizer como é que fazia, entendeu? Naquela época o Startup Enxuta, que foi um livro que todo empreendedor que está me assistindo aí já leu, estava no auge, porque justamente era trazer esse mindset. Naquela época não tinha nem versão traduzida aqui, cara. Tive que comprar em inglês porque era o que tinha. Então, hoje, nossa, é muito mais fácil você ter acesso a esse conteúdo. Não é mais fácil empreender, é mais fácil você ter acesso a esse conteúdo. Então, achar achar conteúdo sobre isso, achar programas de aceleração, de capacitação, mesmo esses Startup Weekend da vida, Hackathons da vida, que é um evento onde você vai lá, passa o fim de semana, tendo que criar um negócio durante o fim de semana. A gente fez uma aqui na FURB, foi muito massa. Fizemos um Centro de Inovação, foi muito massa. Então, final de novembro tem o segundo. Tem. Agora ali no Centro de Inovação de novo. Massa. Já é o tipo de coisa que, poxa, pra quem tá buscando, é fácil. Lá em Timbó, o cara tá tendo um hackathon, por exemplo. Lá em Timbó, cara, é uma coisa que na nossa época nem imaginava. É o primeiro mundo, cara. Até o poder público já tá entrando nessa, né, cara? Exato. Então, mudou muito, assim. Então, o acesso, ele tá mais fácil. Não é que significa que empreender estará mais fácil, mas o acesso à informação, a você conseguir se conectar com pessoas que vão te dar mais ou menos o caminho, ele tá mais fácil. Agora, empreender continua difícil. E o que a gente percebe é que... Porque o acesso também está para todo mundo, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que, assim, o empreender, ele tá difícil e a sensação que eu tenho, daí o Rafa talvez tenha mais experiência que eu nessa parte, é que tá cada vez mais difícil tu encontrar as pessoas que queiram abraçar essa dor. Porque é difícil, cara, abraçar a dor de empreender. Tipo assim, é literalmente assim... Você vai ter que fazer muitas coisas na empresa quando ela é menor que você não aprendeu, que ninguém nunca te ensinou, que você nunca fez. Só que se tu não fizer, ninguém vai fazer. Tu não vai ter, no começo, no dia zero, ter grana para contratar o melhor cara para fazer a parte financeira para ti. Tu não vai ter no dia zero o teu cara que vai ter a melhor condição de te explicar tudo sobre o mercado. Tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que entender, tu vai ter que fazer muita planilha. Só aí tu já falou três dores que pode gerar 3 startups já também, né? É impressionante isso. Mas entendeu? Sim, claro. E essa pessoa tá disposta a passar por tudo isso, engolir todos esses hábitos, tem que engolir, tipo assim, se tornar um canivete suíço, porque você empreender é isso, assim, você não vai deixar nunca... Tem hoje decisões que a gente toma que tem uma pessoa que é muito foda no mercado lá, que mesmo assim a gente tem que se inteirar e definir, porque
é o tipo de coisa que tu já tá tão calejado, né? Depois, porra, de 9 anos, o cara já apanhou tanto que tu já tá tão ligado nas coisas. Até o que é fácil parece estranho, né? Exato. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Ter acesso tá fácil, acho que tá difícil encontrar pessoas que estejam querendo passar por isso, porque não é uma jornada... E eu acho que nisso, uma universidade que nem a FURB, ela é essencial, né? De provocar esse interesse empreendedor, mesmo que empreender não seja o caminho para aquela pessoa, sabe? Mas essa sensação que para mim tem a ver com protagonismo, sabe? O empreender para mim é aquela pessoa que vai lá e busca uma solução para aquilo sem aguardar, sabe? Não é só um executor, é um cara que o Christian traz um problema, ele resolve mesmo outros dois que o Christian não soube o que aconteceu. Então, esse estímulo empreendedor tinha que ser mais, concordo contigo, eu acho que ele tinha que ser um pouco mais... Inclusive, dentro da universidade, desculpa te interromper, só para a gente acaba descobrindo talentos, né? Meu Deus. Às vezes tem pessoas que nem sabiam que era, né? Que queria isso, que daria certo, né? E sobre isso, eu tenho uma história legal que aconteceu comigo, porque eu estudava comércio exterior, não estudei aqui na FURB, mas eu conhecia muitas pessoas daqui, e comércio exterior é uma coisa que, assim, é muito abstrato se tu não trabalha na área. Então, tu aprendendo sobre tal documento, sobre tal processo, só que se tu não vê aquilo acontecendo, parece uma história de conto de fada, assim, tem tal documento, tem tal processo, mas tu não vê. Então parece que só tô te contando uma história, eu nem sei se aquilo existe. Não tem um laboratório de coisa que vai ver. Só fazendo na Vera pra você ver. E daí eu comecei a trabalhar numa importadora aqui em Blumenau. E lá, poxa, o meu chefe, ele dava muita autonomia pra gente. Gente finíssima. Então tudo que eu aprendi no comércio exterior foi lá, executando. E o processo de aprendizado na faculdade, e lá, daí casou e foi de uma forma muito legal, porque daí eu tava vendo aquilo na prática, daí eu tinha aula de uma coisa, multiplicou exponencialmente o aprendizado, porque de fato você tava enxergando aquilo. Só que eu acho que o que foi diferencial para mim foi estar num lugar que a pessoa te dava essa condição de ter essa autonomia, essa liberdade. Porque um tempo depois a gente começou uma vertical lá de revenda de produto têxtil. E até uma história engraçada, porque a gente comprou um container inteiro e dividiu no meio entre 2 clientes. E metade do container que era relativo ao cliente A, ele não pagou. E daí a gente tava numa salinha, cara, que era 20 metros quadrados e todas as caixas daquele container vieram pra lá. A gente mal não conseguia se enxergar assim, na sala. Produto aí. E aí a gente pegou, deu meu chefe assim, cara, aqui ó, tá aqui o celular, liga pra tal cara, eu sei que eles compram essa matéria-prima. Aí liguei, vendi, daí ele falou, poxa, será que não tem uma oportunidade aqui? Foi muito fácil, né? E aí foi fácil vender, e daí a gente começou a importar para revender, e em um ano essa vertical já estava maior do que a de importação, ou do mesmo tamanho, e ele me deu liberdade total para tocar. Então eu ligava para vender, eu botava a caixa no carro pro frete que ia buscar, eu descarregava caminhão, cara, fazia literalmente tudo. Mas é o tipo de coisa... Ele já estava empreendendo. Mas é o tipo de coisa que eu já... Exatamente. Então, tipo assim, foi um lugar que eu trabalhei, que me deu liberdade para, tipo assim, eu tinha autonomia lá dentro como se fosse, de fato, um chefe já, assim. Ele me dava a letra de para onde ir, me ajudava, mas o dia a dia era comigo. Então, tipo assim, eu não sabia que eu era bom em vendas. Eu descobri lá, porque alguém me deu oportunidade de fazer isso. Abençoado, não, cara. Então é o que você falou, assim, ele vem de uma família que empreender é praticamente um prejuízo. Então, tipo assim, procurar um lugar que te dê essa oportunidade, acho que é muito importante. Sim. Porque se começar do zero empreendendo, às vezes é duro, assim, é difícil. Agora, se você está num lugar que te dá uma oportunidade de conhecer o que você é capaz, porque às vezes você nem sabe o que você é, né? É interessante, né? Porque não é a oportunidade de vender, é a oportunidade de ter autonomia e liberdade. Isso. Porque se tu tivesse, por exemplo, aquele cliente que não pagou, estivesse chorando, se lamentando, vamos ter que cobrar ir na justiça, esse cara vai ter que perder muito tempo nesse problema, não teria talvez entrado toda essa possibilidade, um novo negócio dentro do negócio do cara. Exatamente. Então, focou essa energia para isso, para prosperar. E aí é uma coisa legal, né? Às vezes a gente, como jovem, a gente vê, sei lá, uma empresa gigante e a gente quer participar dela. Às vezes está na pequenininha a grande oportunidade de tu ser ouvido e tu ser o número 6, não 6.746, sabe? Então, isso também é muito legal, óbvio, não é para todos, né? Mas é uma boa jornada, assim, para te entender se aquilo faz sentido para ti. Exato. Mas é isso. Ficamos em silêncio agora, foi constrangedor. Tá todo mundo refletindo, né? Legal. Não, e eu acho que um outro ponto
que eu acho que é bacana colocar, que assim, quando você começa, e eu acho que isso é uma coisa legal do pessoal que participa de hackathon, para quem está assistindo a gente aí, escutando, participe de hackathon, Startup Weekend, mesmo que você não saiba nada de tecnologia, quase mete a cara, mesmo que você nunca empreendeu, não tem problema nenhum, vai lá, vai ser legal, eu tenho certeza, pode me cobrar. Pessoalmente, se você for e não for legal, vir atrás de mim. No mínimo vai ser divertido, não, né? Vai ser, cara, vai mudar a vida da pessoa, na minha opinião. E assim, então tipo assim, você vai pra lá, o que você aprende? Assim, que começar um negócio, e pra mim, eu acho que esse é o ponto, assim, de que eu acho que a pessoa devia sair da universidade, ou o pensamento que eu acho que a universidade, ou quando você treina uma pessoa, você tem que levar. Eu acho que o civirômetro é a capacidade de tipo, assim, resolver problemas, é o ponto principal de qualquer tipo de pessoa que vai querer empreender ou crescer na vida. Então, vou dar um exemplo assim, eu vou ter que criar uma empresa no fim de semana. Você vai conseguir deixá-la toda pronta no fim de semana? Não tem como. Só que a capacidade de, tipo, vamos supor assim, eu quero construir um chatbot, eu sei programar? Não sei. Mas às vezes, o que eu posso fazer é vou lá, contrato um sistema que já existe. E vou lá na frente, crio uma pagininha lá no Wix da vida, que é esse site que você cria, e você só conecta uma coisa com a outra e pronto, tá lá teu chatbot, parece que você fez. E aí você já vai descobrir assim, as pessoas gostam de usar o chatbot para A, B, C e D. E alguns pagam por demanda ainda, né? Quer dizer, o teu custo inicial é zero. Até. Isso, então o teu custo é zero, exato. Então assim, poxa, ali tu já começou um negócio. Então empreender não é você ter que fazer tudo do zero, construir tudo do zero. Inovar não é criar alguma coisa do zero. Inovar é fazer uma coisa o mais rápido possível com o que você tem de uma forma diferente. Tem a ver com conectar também, né? Exato. Então, por exemplo, assim, ali tu aprendeu que, dá pra fazer resolver um problema dessa forma. Não precisa esperar programar toda aquela plataforma de chatbot, não precisa esperar programar um site, pega lá tu mesmo, esse que tem pronto. Então, essa capacidade que é muito importante do empreendedor, do cara ver que existe uma dor, ele fazer com menos recursos possível, o que der para fazer da melhor... Tipo, não vai ficar perfeita a solução? Não, mas vai provavelmente resolver já um problema. E ali ele já... Vou contar uma história que figura exatamente isso, né? Teve uma startup de Curitiba, eles jogavam futebol de patota e, obviamente, ninguém quer jogar no gol. E o alucinado empreendedor disse, não, tem alguma coisa ali. Ele começou a fazer grupos de WhatsApp, né, com chefes de patotas e lista de transmissão com caras que eles sabiam que jogavam no gol. Resumidamente, esse cara estava faturando um bom dinheiro e ele não tinha uma linha de código. Aí ele vai para o Shark Tank, pega 600 mil e vai desenvolver o seu software. Ele já estava ganhando dinheiro com o WhatsApp. Ele testou antes também, testou, né? A demanda, a ideia. Estava validado. Né? Então, ele quase foi nosso cliente na Tara ainda. E, então, é isso, sabe? Tipo, não, a tecnologia. Isso também é uma coisa muito ruim, né? As pessoas, a tecnologia é a tecnologia. Não é a tecnologia, não tem muito a ver. Na verdade, a tecnologia é o caminho. Pode ser o caminho, pode ser o meio. É que eu acho que acho que a atitude que importa é, deixa eu fazer isso e vou resolver isso, do jeito que for. É isso, eu acho que a gente mais vê valor num colaborador, por exemplo. E eu tenho certeza que essa é a maior habilidade que uma pessoa precisa ter para empreender. Porque no dia a dia não vai ser uma coisa que é fácil resolver que você já resolveu. Mas é ter essa habilidade. Eu acho que isso aí tem uma dica para FUB também, né? Porque tem muito a ver com inteligência emocional. Né? Porque se o cara não tem um conhecimento técnico, mas ele tem a inteligência emocional de, cara, parar, respirar, entender qual é o problema. E bom, agora eu preciso resolver o problema. Eu não entendo tecnicamente, mas eu preciso resolver o problema com esses recursos até tal prazo. Então, eu vou conectar, buscar coisa e em vez de me desesperar com conhecimento técnico específico, eu não tenho. Né? Então, eu acho que talvez esse seja um dos calcanhares das universidades como um todo e da FUB também. Essa dos coisa pais de trabalho, da sociedade, talvez, da né? Sociedade, um outro ponto que eu adiciono aí, Christian, eu acho que é o ponto assim de fazer da forma mais fácil possível primeiro. Porque quando você vai falar com alguém, a pessoa sempre está querendo construir o negócio perfeito, tudo já integrado, na melhor tecnologia que tem. Cara, não, às vezes não. Quer dizer, não é isso que vai ser o diferencial. 90%, percentuais, 90%, talvez é mais, talvez é menos. Mostra 90% de todas as grandes startups, a gente está falando de Uber, de Airbnb, de grandes startups, Lyft, o frame, o negócio, era horrível. Eram pessoas por trás do telefone. Exato. Sabe? Então, se tu vê principalmente o Airbnb,
tu não se encorajava nunca, entendeu? E eram os caras... Nem de entrar, nem de investir, nem de lugar, né? Tipo, não, tu imagina o problema que esses caras tinham, que daí ele ia lá na tua casa, ele tinha que ligar pra tua casa. Isso, tipo, como é que alguém fazia isso sem crescer? Foi feito sem crescer, e depois eles viraram a chave do Airbnb porque eles começaram a contratar fotógrafos pra ir nas casas dos lugares e bater uma foto profissional, porque senão, o cara não tinha uma câmera boa, ele não tava nem aí pra foto e dava medo de ficar no lugar. E quando eles estavam crescendo muito, uma empresa na Europa, né, na realidade 2 investidores que são conhecidos de roubar ideias americanas, fazer na Europa e vender para as americanas, começaram a fazer com 400 milhões no fundo de investimento que eles tinham recebido. E o cara da Airbnb falou, não cara, não compra eles, não faz nada, faz o teu caminho, que do jeito que trouxe até aqui, vai vencer essa guerra. Venceu essa guerra. Então tem a ver com o cara de fazer. E olha que louco, um tinha o dinheiro e o outro não tinha o dinheiro. E ganhou quem não tinha o dinheiro. Entendeu? O poder tá na pessoa. E isso foi uma coisa que magicamente mudou. E eu sei que pode parecer até ridículo, uma grande burrice minha. Não tem nada a ver com o negócio. Tem a ver com as pessoas. Tem um documentário na Netflix, né, sobre o Google Earth. Né, foi uma empresa alemã que descobriu depois... Russa. É? Eles eram da Rússia. Pode ser, enfim. União Soviética, se eu não me engano. Não era a União Soviética que estava saindo. Não, era a Alemanha Oriental. Era a Alemanha Oriental, isso, verdade. Entendeu? Verdade, que era pelos coisas, né? Verdade. É muito legal. Inclusive era um projeto, né, meio que estatal. Sim. Vou fazer uma afirmação agora, cara, não sei se vocês concordam ou não, mas assim, no meio acadêmico também se fala muito isso e no empreendedorismo também, né? O perfil do brasileiro, seja acadêmico ou coisa, é muito assim, cara, eu preciso reinventar a roda melhor do que a roda. Vou fazer um mestrado, um doutorado, eu tenho que descobrir alguma coisa que é incrível, que eu vou fazer coisa complexa e vou fazer. E nos Estados Unidos, não, o cara pega a curvinha da xícara. Ele, cara, isso aqui não está bem feito, eu vou focar e vou desenvolver bem uma curvinha melhor da xícara. Como é que vocês veem isso? Vocês percebem isso também ou vocês discordam? Eu acho que lá é um mercado extremamente maduro, né? Tipo, lá existe uma infraestrutura muito forte e lá dá o poder a eles olhar o mais detalhado. Mas eu acho que eles estão 100% certo. De melhorar um pouco e melhorar. Aqui talvez até melhor, porque tem tanta coisa para fazer, para se construir aqui, que a gente está anos-luz na frente ao contrário, entendeu? Assim, a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para construir. Não vai chegar nem... Eu acho que não vai vir a parte da xícara. Vai virar meme. Na frente ao contrário. Exatamente, porque olha o Brasil, assim, a nossa principal BR numa Santa Catarina, ela é simples, sabe? Tipo, tem um problema de logístico imenso que a gente conseguiria tentar resolver, sabe? Eu sei que é até cruel falar isso, né? Mas não, nosso país, ele tem essas dificuldades. Eu acho que está faltando mais essa maturidade empreendedora de resolver, que é exatamente isso que tu falou. A maturidade que eles chegaram lá é de, cara, qual é o detalhe que eu vou achar para resolver para poder fazer daquilo um negócio. A gente ainda tem muita pungência, assim. A gente ainda tem, talvez até por isso que a gente é um pouco mais folgado, a gente devia estar um pouco mais acelerado nisso. Exato. Mas ter muita oportunidade também é ruim, né? Tipo, tem muito... Pô, olha quantos negócios tem por aí que a gente nunca nem descobre o nome. Esses negócios são milionários, são gigantescos. Acabou de ser vendida uma empresa aqui em Santa Catarina para uma americana, acho que por 1,3 bi. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar o nome dela. Ela era de Itá, eu acho que é uma cidadezinha lá, e eu acho que o número de funcionários que ela tem no mundo, olha só, a empresa é o número da cidade, sabe? Então é muito louco, assim, a gente às vezes vê negócios aí acontecendo, crescendo, gigantescos e tem muita oportunidade para fazer, essa é a minha opinião. Mas sim, lá essa maturidade existe. E eu sou da opinião que assim, o querer reinventar a roda para mim não faz sentido. E até porque geralmente quando a pessoa quer reinventar a roda é porque talvez um problema que a roda ela resolve parte, mas não tudo. Então, às vezes é uma solução que, vamos dizer assim, eu acho que a pessoa pensar em reinventar a roda não faz sentido para mim. Ela tem que aproveitar a roda para fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que um exemplo talvez que casa aqui é, por exemplo, assim, antes você tinha só a TV a cabo, né? A Sky da vida, né? E daí para ter a Sky você tinha que ir lá comprar ou alugar o hardwarezinho lá que vai lá, a caixinha lá que vai na TV. Você tem que comprar uma antena, se tem árvore, você tem que serrar a árvore e derrubar ela porque não tem sinal. Passar na tubulação do prédio. Aí tem lá os horários da programação, então tu quer assistir, sei lá,
uma comédia lá, um programa, você tem que esperar das 6 da tarde. Por exemplo. Sim. Aí veio o Netflix e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, você não precisa mais ter que ser árvore nenhuma, não precisa mais de antena, tu não precisa mais esperar 6 horas da tarde para ver o teu programa, tu pode ver a hora que tu quiser e tu não precisa nem desse negócio aí, que é esse hardwarezinho aí, ninguém precisa entrar na tua casa. Tu entra nesse site aqui, tu assiste quando tu quiser, quer saber se tu quiser assistir a série toda hoje, pode assistir, entendeu? Então, se tu pagar, tu não é propaganda. Exatamente, então assim, eles, em vez de tu pensar em como construir uma coisa melhor do que a Sky, eles não pensaram em reinventar a roda. Eles falaram, cara, melhorar. É a mesma forma de oferecer conteúdo. Era oferecer conteúdo, vamos dizer assim, pago, né? Por mês. A única diferença é que eles pegaram os probleminhas que tinham ali no meio e foram tirando. Então, tipo, esperar o horário, ter que ter o hardware, ter que ver como tratar alguém para ficar na tua casa, ter que botar antena. Sabe, eles olharam para aquilo ali, o que é melhor para ti. Tem um algoritmo para poder verificar através do que tu viu, o que mais tu gosta de ver, né? Exato. Então, geralmente, assim, o que você tem que ficar muito ligado também na hora de pensar assim, em alguma melhoria é, tipo assim, qual é o hábito da pessoa. Né? O hábito dela às vezes vai entregar muito do que é o problema para ela, porque às vezes ela tá fazendo sempre a mesma coisa, sempre pedindo um táxi, mas ela tá pedindo um táxi porque é a melhor opção, porque é a única que ela tem ali, entendeu? Que ela conhece, porque às vezes né? ela tem tanto problema ali que, poxa, podia ter uma outra opção que fosse melhor. Outro livro famosinho é O Poder do Hábito, que fala justamente sobre isso também, o quanto ele às vezes nos torna refém, né? De coisas que não são eficientes muitas vezes, né? Já fica o convite, a gente vai lançar ano que vem a pós em mobilidade urbana sustentável. E imagina se alguém pega essa ideia de um algoritmo para hábito de que eu gosto de ver e transforma isso para deslocamento. Né? Quer dizer, hoje em dia já é referenciado, que eu posso ir um pedaço de carro, um pedaço de bicicleta, um pedaço caminhando, um pedaço de carona e um pedaço de coisa. O algoritmo calcula o que é mais barato, mais eficiente pelo meu perfil, porque eu posso escolher o caminho mais longo também. Perfeito. Que eu quero pensar, quero curtir a paisagem, né? E aí o algoritmo vai ajustando isso, né? Então, cara, tem um potencial gigantesco, né? Essa revolução que a gente está vivendo e como tu falou, Rafa, o Brasil tem o lado, como é que é? Ruim ao contrário, não? Atrasado. Tá 100 anos para frente ao contrário. Então também é interessante porque cara, o Brasil de certa forma é uma aventura, né? As possibilidades que tem a gente daqui para frente é interessante, né? Acho que a gente não experimentou ainda. Acho que o Brasil que está por vir aí nos próximos anos, daqui 10, 15, 20, 30 anos, acho que é um outro. Eu acredito muito nisso, talvez eu seja um trouxa, um otimista, mas eu acho que o nosso país... olha que coisa legal. Deixa eu só fazer uma parte. Segundo o Ariano Suassuna, tu não é um otimista iludido, nem um pessimista chato. Tu é um realista esperançoso. É isso aí. O meu filho sabe o que o STF faz. Meu filho, ele tem 14 anos, 15 anos, ele sabe o que o STF faz, ele sabe que é um dos 3 poderes. Eu sei que essa discussão, e eu odeio falar sobre política, mas óbvio que dentro eu sei basicamente, presto muita atenção sobre isso, é que a gente está falando muito de política, a gente está defendendo muito aquilo que a gente acredita. Nunca no nosso país política foi mais relevante que futebol. Política talvez era a 6ª, 7ª, 8ª conversa. A gente está conversando sobre isso, a gente está acreditando naquilo que a gente acredita. Então eu acredito muito que o nosso país vai realmente começar a tomar posições legais, porque o nosso povo está mais inteligente, o nosso povo está mais contestador, o nosso povo está vendo mais as oportunidades. A gente só precisa perder uma coisa que eu tenho muito forte, que é a síndrome do vira-lata. Né? E entender que não é só Brasil, que a gente pode amanhã fornecer algo, um serviço, uma melhoria para o mundo inteiro. Né? Eu entrei numa live de um cara da Índia no LinkedIn em que ele botava a Índia, o país dele e o nome onde ele estava, porque ele sabia que ele não estava falando só para a Índia. Pô, mas ele tem 1 ponto, alguma coisa de bilhão de gente para falar, por que ele está querendo falar comigo? Então, sabe, a gente não tem isso, a gente pensa, não, cara, eu vou ser maior do que o meu vizinho, eu já tô feliz. Não, cara, vamos crescer, vamos fazer acontecer. Então essa síndrome a gente tem que perder, mas eu acredito que a gente está andando a passos muito legais com relação a se conhecer como país e realmente buscar oportunidades de verdade. É o que eu acredito muito. Em 10 anos a gente vai estar diferente. E enxergar nosso potencial, né? Isso. A gente está sendo visto o tempo inteiro, né? Falasse dos indianos ali, né? Do indiano que te procurou. Aqui a gente também tem isso. Indianos lá de fora que pesquisam, que são referência na área, estão procurando a FURB para publicar junto, para fazer troca de experiência, de conhecimento.
eles são bons. São muito bons. Aliás, se tu prestar atenção, a maioria dos CEOs lá hoje, lá nos Estados Unidos, é um indiano. É um indiano. Isso aí, publiquei com eles, inclusive, sou super orgulhosa. Eu acho isso muito legal. Acho que a gente já conversou sobre isso, principalmente com relação à universidade. A universidade tem que ser um grande imã, né? Ela tem que achar um jeito de atrair gênios, né? E quando a gente fala gênio, não tem a ver apenas com inteligência, tem a ver com pessoas com extremamente vontade de fazer, de mudar. Talvez substituir a palavra gênio por pessoas com tesão. Boa. Eu fiquei com medo de falar isso aqui. Mas ótimo, excelente. Então, e olha quantos passaram por aqui. Eu faço podcast, falo com empreendedores, né? Muitos de sucesso. Talvez a maioria de sucesso são... E, cara, todos falam da FURB, todos falam da FURB. Ah, pela FURB eu tô aqui. Se for de fora de Blumenau, é 100% a taxa, sabe? Se for de Blumenau, às vezes não aconteceu porque não estudou. Mas, assim, a FURB é um grande... E olha que legal, nosso estado ainda é assim, né? Tem Chapecó, que é gigantesco. Tem Joinville, que é gigantesco. Tem Blumenau, tem Criciúma. Por quê? Porque são as universidades criadas lá atrás que trouxeram essa democratização também da educação. Então, o nosso Brasil, o nosso estado, é interessante tu tocar nisso, né, cara? Porque às vezes a gente está tão na bolha, tão no dia a dia, na correria, que a gente acaba esquecendo de fazer as análises, né? O quanto essas universidades comunitárias, a própria CAF, né, tendo 15 universidades espalhadas por todo o estado e que foram fundamentais para essa regionalização, imagina Blumenau sem a FURB. O que a gente seria, né? É só olhar outro estado. É só a capital que se desenvolveu. Interessante. O nosso estado é um estado que tem, sei lá, 10 macro-regiões. E cada um com vocações diferentes, né, cara? Total. Isso que é legal, assim, essa complementariedade, né? Então, não é à toa que a gente é um dos maiores PIB per capita, né, de Santa Catarina, um dos maiores geradores de emprego per capita também, né? Quer dizer, todos os nossos índices estão entre os melhores, né? Eu acho que um desafio agora centralmente o Brasil trocar mais essa experiência entre os estados também. Acho que isso seria né, a gente precisa aprender com outros estados aprender com a gente também, né? Com certeza. E atrair os gênios. Olhar se os caras com tesão. Atrair, criar e manter, né? Exatamente. E quando perguntasse ali o que seria de Blumenau ou da região, né? Se não fosse a FURB, né? Aí tem que perguntar para tantas pessoas, né? Que a vida foi transformada, né? Ou tiveram que fazer escolhas onde a FURB está envolvida nesse processo, seja na escolha da graduação, ou de uma pós-graduação, ou de fazer uma parceria com a FURB, né? Uma empresa que é de fora ou não, e veio fazer uma parceria que mudou totalmente a vida de pessoas aqui dentro e de pessoas lá fora, né? Aí são milhares e milhares de pessoas que poderiam responder isso, né? Como que seria a história de toda essa comunidade? É quase impossível pensar, né, de como seria a nossa cidade se não tivesse uma universidade nem a FURB lá em 1953, né? Acho que foi... 64. 64? 64. Vai fazer 60 anos em 2024. Que legal. É quase impossível perceber, né? A não ser que faça uma comparação em outro estado que não tem... Só é a capital. Tanto é que foi a primeira do interior. Né? Uma das primeiras do interior, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras do interior, né? E que aí começou também esse movimento depois que surgiu a CAF, inclusive, né? De interiorização, né? Também que foi parte desse vetor que a gente está falando, né? Não foi o único, mas teve vamos botar aí uma hashtag, Orgulho FURB. Boa. Porque tem um monte de gente aí que tem um orgulho da FURB que é loucura, né? Aí, ó. É muito... É porque é uma vida também que eles passam aqui dentro, né? Sim. Quantas experiências, que né? Muda a vida da pessoa. As conexões, tudo que... E é um pulo, né? Sai do ensino médio, né? E vai para a universidade. Nossa. Dá um medo. Dá um medo, né? Mas o medo não impede do pessoal continuar, né? Verdade. Eu acho que parte dessa... Bom, já vou emendar já essa pergunta, ela é pro final, mas... falando de FURB, né? E a relação que vocês têm com a FURB, direta, indireta, enfim, nos momentos que vocês tiveram. Qual é a universidade, olhando FURB, claro, né? A gente está falando de todas, mas olhando FURB e a nossa região aqui, qual é a universidade do século XXI para vocês? Quer dizer, como é que vocês enxergam nisso tudo que a gente está falando, o papel da FURB, na visão de vocês em 2030, por exemplo? Para mim é um acelerador de pessoas. Eu acho que talvez para mim essa é a palavra que mais tem a ver com qualquer plataforma de ensino. Ela tem que ser uma aceleradora de pessoas. Então, ela, ao mesmo tempo que ela conecta, né, ela abre oportunidades,
ela provoca, né? E ainda com a maior dificuldade do mundo, a história do algoritmo, né? Ela individualiza a massa, né? Ela consegue de alguma forma fazer um tailor-made ali para aquele cara que quer buscar aquilo que não é o que o outro quer buscar, né? Então, acho que a grande dificuldade, acho que nos últimos, agora talvez um pouco menos, mas sei lá, nos últimos 7 anos para trás, era o advogado se formava, mas ele não era um empreendedor, ele era um advogado, ele era um muito bom advogado, só que ele não era um empreendedor. O médico se formava, ele era um muito bom médico, mas ele não era um empreendedor, então existia uma dificuldade. Agora eu não vejo, acho que mais tanto, mas existia uma porrada de médico que ganhava muito bem e ele era todo desorganizado financeiramente, cara, sabe? E olha que loucura, sabe? Então acho que é isso, para mim, qualquer plataforma de ensino, a universidade principalmente, que eu acho que a responsabilidade é maior, é a transformação, como tu falou, do jovenzinho no homem, né? Na mulher, né? É um acelerador. É um aceleradorzinho de partículas ali que quando o cara sai, ele choca de forma verdadeira e vai para o caminho que eu acho que ele tem que ir. Óbvio que ele vai passar por um monte de problemas e obstáculos, porque é natural da vida. Mas quem torna isso acelerador, né, tu vê Stanford de uma forma pequena, algumas universidades, eles fazem muito isso, eles trazem fomento, o cara já sai, ele já entra, já monta meio que um negócio junto com os outros alunos, já traz um fomento para investir, os professores já entram junto, às vezes até como investidores, é uma coisa alucinante. Então acho que essa plataforma de ensino acelerada, que é mesmo para ir no mercado de trabalho, né, conexão, hoje a gente está a um LinkedIn de distância de 80% das empresas, né? E com quem tu quer falar ainda, né? Porque tu vai filtrando ainda com o cara da cultura. Então, imagina, o cara, eu quero trabalhar numa empresa tal. Vamos aqui, senta aqui, vamos te ajudar a chegar lá. Então, acho que isso pra mim, eu acho que é acelerar pessoas. Eu acho que o Rafa resumiu bem, assim, eu tava procurando a palavra, acho que ele achou. Porque, na minha opinião, é uma fase onde a pessoa tá se encontrando, assim. Eu mesmo digo por mim mesmo, na época não sabia o que eu queria fazer da minha vida, assim. Eu tava me encontrando, por sorte acabei gostando de comércio exterior, porque tem gente às vezes que faz a primeira faculdade e não gosta, né? Sai às vezes frustrado com o que escolheu. Mas eu acho que um ponto eu acho que importante é trazer talvez uma pauta mais prática, né? E talvez assim, porque existe muita matéria em engenharia que você faz independente do que você faz, né? E eu acho que pode ter de repente alguma pegada também independente do que você for fazer, no sentido, eu acho que de empreendedorismo, assim, né? Porque eu acho que existem coisas que, independente do que você for fazer da sua vida, se você... É o que eu falo, assim, se você participa de um hackathon ou de um startup weekend, aquilo muda a tua percepção do mundo. Porque quando você vai, às vezes, um adendo, assim, você vai falar com uma pessoa, assim, sobre fazer um negócio, uma pessoa que às vezes nunca empreendeu, ela fala, assim, sem ter a noção de que, poxa, ela vai dizer construir um aplicativo perfeito e a gente vai assim, tá, mas como é que tu ganha dinheiro? Ah, tá, mas espera, ela nem pensou nisso, assim, né? Pô, você não vai largar o teu emprego para trabalhar num negócio que não vai dar grana. E aqui eu não tô falando que você tem que fazer pelo dinheiro, mas a vida é assim. Tem que pagar as contas. Exatamente. Então, esse é só um exemplo, assim, é muito comum a pessoa que chega nesse evento, ela não pensou nesse detalhe, que é um dos detalhes mais importantes que tem. Mas, então eu acho que, assim, esse entendimento de que você vai ter que sair para o mundo e você vai ter que se virar, você vai ter que resolver problemas que, cara, não tem como eu te ensinar tudo aqui em 4 anos, mas entenda que tais pontos vão ser muito importantes. Eu acho que esse conhecimento prático de resolução de problemas e de entender um pouco mais sobre pontos de empreendedorismo, porque você não é obrigado a empreender, mas se você entender eles, você vai ser um excelente funcionário onde você for trabalhar. Essa parte prática é uma coisa que pelo menos, eu lembro que eu senti falta, porque uma coisa que ela falou é verdade, assim, a maioria do profissional autônomo hoje, seja ele um advogado, seja ele um médico, né, seja ele um contador, ele vai fazer muito bem aquela parte técnica, mas a vida lá fora é muito mais do que só aquela parte técnica. Aquela parte técnica é um pedaço do quadrado de um balde gigante, assim. Então, e que todos têm, né? E que todos têm. Não então, é um diferencial. Então, o que acontece muito, assim, você vê muita startup, muita empresa fazendo, assim, solução de gestão financeira para médico, porque justamente ele é uma pessoa que não tem esse hábito. Existem até oportunidades ali, né? Solução de gestão financeira para arquiteto, para advogado.
E o cara precisa saber tudo de gestão financeira? Não, porque se ele for bom em arquitetura, ele vai se dar bem. Mas uma noção básica de vendas, uma noção básica de alguns indicadores de precificação, sabe? São coisas assim extremamente necessárias a partir do momento que ele pisar da porta para fora e tiver com os pés no mundo real, né? Sentindo a dificuldade que é crescer como profissional. Então, eu acho que esse é um ponto... Ô Mike, tu diria então para a FURB 2030 menos disciplinas e mais experiência e eventos? Eu acho que sim. Como uma das coisas. Conectar mais então os profissionais. Posso responder com uma historinha? Claro. Eu estudei em Santo Antônio minha vida inteira, né? Bom Jesus agora. Eu não lembro de nada. A culpa não era do Santo Antônio. É minha mesmo, que eu sou realmente um Zé Ruela. Essa coisa de encher linguiça. Não, mas eu lembro de ter disciplina e conteúdos exagerados, cara, eu acho que a gente precisa debater. Mas eu lembro bem, nitidamente, como se fosse agora. Eu estava agora prestando atenção naquilo que aconteceu. O professor foi lá em cima, naquele ginásio maior, ele pegou uma bolinha de ferro e ele espremeu um papel e era uma bolinha de coisa. E aí ele pediu para todo mundo descer e ele jogou os dois chegaram ao mesmo tempo. Eu nunca vou esquecer a história da massa, sabe? Tipo, e da aceleração. Legal. Eu não lembro de nada. Todo o resto eu lembro dele ter esmagado aquele papelzinho e a bola de aço. É prático, é real, é experiência, né, cara? É diferente. Tu entende na hora, é auto-ilustrativo, né? É impossível, não tem como um papel ser da mesma velocidade do que o metal. Então, aquilo para mim marca verdadeiramente o que é uma universidade de verdade, assim, sabe? Essa provocação. Então, fazer essa conexão com o mercado, com profissionais, trazer eles para dentro, levar a realidade também, né? Nossa realidade para os profissionais, para ver as demandas, tentar solucionar alguns problemas em sala de aula, talvez com algumas atividades, as metodologias ativas que a gente vem trabalhando, né, que busca isso. Não surpreender o acadêmico lá quando põe o pé no mundo real, né? E sim já ter essa experiência aqui, já vivenciar alguma coisa para já sair preparado, com diferencial, inclusive. O Mike deve ter tido o mesmo sentimento que o meu. Quando a gente recebeu a ligação para vir aqui bater um papo, assim, a gente sente, eu tenho certeza que tu também se sente muito honrado. Imagina quantos profissionais maravilhosos, incríveis, empresários e caras e médicos e doutores que vão vir aqui conversar ou levar o pessoal lá para dentro né, do hospital, ou seja, para onde puder e na forma prática, né? Olha a honra que esses caras vão ter de fazer isso, né? Então, realmente conseguir encaixar cada vez mais e muitos desses aportar, trazer recurso para dentro, não só da FURB, mas também para os negócios que vão nascer daqui. Isso aqui é um grande hub de negócio. Isso aqui é uma coisa. Né? A Maria trabalha comigo, ela participou de um hackathon. Né? Eu falei, encontre a mais alucinada que eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Acharam uma, só que era mais do que demais, deveria. Né? Mas... Eu acho que isso também é um desafio da universidade, cara. A gente fala aqui em endowment, né? em mobilizar os egressos, não só os egressos, mas os amigos da FURB, né, que tem interesse em interagir aqui do ponto de vista do mercado, de investimento, de trilhas de inovação, que pode aportar recurso baseado nos seus objetivos das suas empresas, dos seus ecossistemas, negócios complementares. E aí ter essa troca mútua, né, porque a empresa não tem condição de montar um centro de inovação com grandes isso é caríssimo, né? E a universidade está pronto. E ao mesmo tempo nós precisamos uma experiência de vocês do mercado, né? Isso que eu ia comentar, por exemplo, tem aquele programa lá, o Entra 21, onde que a pessoa já entra sabendo que depois ela vai ser contratada. Eu acho que é um modelo legal, não que a universidade tem que ser exatamente assim, mas eu acho que é um caminho bacana, porque a pessoa, ela tá estudando ali, entendendo que de fato é o problema que ela vai aprender, é o que ela vai fazer lá. Talvez um pouquinho diferente e tal, mas é muito disso. Então, e antecipa um pouco esse lá, né? Esse lá pode estar antes, então, né? Ter essa junção, acho, do mercado de trabalho com a universidade faz muito sentido, porque que nem eu falei, você não vai conseguir ensinar tudo em 4 anos. Tem profissões que é determinada parte técnica que você é obrigado a passar. E eu acho que faz sentido, até por regulação da própria grade, né? Então, ok. Agora tem muita coisa que eu acho que é sobreposta, que desde um arquiteto até um advogado, até um médico, se esse cara entender, ele vai estar mais preparado lá para fora, sabe? Eu vejo que a forma que é passado as informações, né? Não é, porque a gente não passa conhecimento, mas já existe isso, né? É muita interação aluno-professor. A forma que essa informação é passada para criar o conhecimento é que vai fazer a diferença. Né? Não existe mais, eu acho, o aluno ficar lá só assistindo, o professor ser o protagonista do que está acontecendo ali. Né? E o que não faz...
Claro. E tu falasse ali, faz todo sentido conectar com o meio externo, né? O que não faz sentido é não conectar. Nunca fez e nunca ninguém percebeu isso, né? Por isso que a gente tem tanto nem existiu o meio externo e interno. É um meio só. É um né? só. É o cara entrar e sair, como se ele fosse protagonista da FURB também, porque ele deveria ser, né? Exato. Ele bebeu dessa água. Claro. Porque agora a gente pode estar criticando, mas a FURB foi e vai, eu tenho certeza que continuar sendo o grande protagonista da nossa cidade. Ponto final, né? A nossa cidade é a nossa cidade, como tu fez a pergunta, por causa da FURB. E assim, a forma que eu acho que você falou, que eu acho que é legal, que é trazida para o aluno, eu acho que importa muito, porque eu vou falar assim, eu fiz comércio exterior, mas a matéria assim que mais gostei, que mais impactou foi a RH, cara. Porque a professora era muito boa. Exato. Cara, ela trazia de uma forma prática, ela explicava as coisas, cara, era tipo incrível. Esperta, né? Eu lembro até hoje o nome dela. Tá? Provoca. Eu formei em 2013, já faz 10 anos já. E cara, eu lembro até hoje, acompanha no LinkedIn inclusive, e poxa, foi tão marcante assim a forma que ela trazia as coisas e como trazia pra prática o negócio que, assim, foi a matéria que eu mais curti, assim, se fosse falar de longe, foi a matéria que eu gostei. Cara, se me falasse assim, quando eu entrei na faculdade, cara, a matéria que eu mais ia gostar é RH, eu ia falar assim, tu tá louco, cara. Eu tenho isso, tem a professora que marcou e hoje eu sou parceira dela. Que legal. Ela da Embrapa. A produção me deu um choque aqui, galera. Eu acho que a gente vai ter que passar para 1h30. Uma hora é pouco, uma hora tá sendo pouco pro papo, esses papos estão sendo incríveis, né? A gente tem 3 minutos para encerrar isso, produção? Então, tem várias perguntas aqui, galera, mas acho que vai ter que ir para as considerações finais. Eu só vou enxertar uma pergunta que, se vocês puderem, com 1 minuto cada um mais ou menos, colocar junto nessas considerações finais. Por que a gente faz isso para todos, né? Pergunta para todos. Por que vocês, talentos, inovadores, empresários de sucesso, enfim, escolheram continuar morando aqui na região, em vez de ir para São Paulo, Rio, Nova York, Londres, enfim. E já, muito obrigado pela presença de vocês. Esse papo foi incrível. Acho que a galera de casa vai adorar. E quem sabe a gente marca próximos formatos aí, próximas coisas pra gente trocar ideia juntos aí. Cara, eu fico feliz demais. Vai ser uma honra absurdo ser convidado para vir aqui falar com vocês, e sabe o quanto tem inspiração também, então obrigado demais. Prazer em conhecê-la demais. Assim, acho que a gente vai poder fazer muita coisa junto aí. Com ele certeza. Sabe que eu sou meio idiota. E aqui, tudo que a gente faz ou fez está aqui, sabe? Tipo, mas, talvez o Suassuna sabe disso, né? Cara, a gente poder ver os movimentos, o efeito borboleta dos movimentos que a gente faz acontecerem, a transformação que a gente faz aqui, eu acho que é muito, muito mais impactante, muito forte para mim, do que às vezes tá lá fora e tá tudo meio pronto. E aí, sabe, é diferente. Então, acho que morar em Blumenau é assim, falar com as pessoas no café, tirar um insight com uma pessoa que tu nunca imaginava tirar, eu acho que assim, isso não tem um valor imenso. E é a nossa terra, né? Eu acho, todo mundo hoje quer vir pra cá, sabe? Que é bom, né? É bom demais, cara. É bom. Nem deveríamos falar tão alto. Não divulga muito. Eu acho que assim, Santa Catarina, por si só, eu acho que é um ponto fora da curva nessa parte de tecnologia e inovação. Não tem, na minha opinião, um lugar melhor para você estar no Brasil se você quiser empreender. Eu acho que na nível de mercado você vai encontrar mais em São Paulo, fora daqui, Sudeste, mas para você, eu acho, conceber o teu negócio, você está num lugar, eu acho que perfeito aqui, por pessoas que já passaram pelo ciclo de ter uma startup, já venderam e hoje conseguem te dar algum tipo de auxílio, mentoria. Tem muito investidor aqui já também. Eu acho que aqui... SC Angels, né? Que agora tem SC Angels, né? O ecossistema já ele está completo, né? Você consegue ter acesso a pessoas, a informação, a conteúdo. Cara, há centros aqui que te recebem para te encaminhar nesse sentido. Então, e assim, a gente girou por aí. Eu acho que outra coisa legal daqui é que existe uma comunidade, as pessoas se ajudam. Assim, se você bater um fio para um cara, para o outro, vão ser poucos que não vão querer te ajudar, que não vão te dar a letra, que não vão te indicar para alguém, que vão te recomendar, às vezes, um cliente, um parceiro. Então, eu diria que Santa Catarina como um todo, assim, tem tudo que alguém precisa para começar um negócio. Então, na minha opinião, não faz sentido sair daqui, a não ser que às vezes seja um objetivo de vida, mas eu acho que não tem porquê.
Acho que aqui tá e a cereja, a qualidade de vida, né? Com certeza. Tu não acha um estado nosso, assim, muito facilmente, não. Todo mundo orgulhoso aqui. Não, tu não acha. E aproveito, pessoal, para agradecer aí a oportunidade. É sempre muito legal estar aqui. Todo convite que o Rafa falou que a gente recebe nesse sentido, assim, a gente vai de braços abertos, até porque 10 anos atrás, antes de começar a empreender, se a gente pudesse escutar um pouco mais das pessoas que já passaram por isso, eu acho que ajuda. Então, deixo também as portas abertas aí, né? Meu e-mail é mike@atarb2b.com. Então, quem quiser trocar uma ideia, pode bater visitar um papo. Hoje em dia? Sim, dá pra visitar. Não, deixa pra gente ir embora. Nosso escritório também está de portas abertas para quem quiser chegar lá, conhecer um pouco mais. É um prazer poder ajudar no que for. Rafa, passa suas redes rapidinho. @RealRafaSilva. @RealRafaSilva, lá, bate um papo. Zé, tá pensando em investir, cara, quer receber um investimento. Não investir, porque eu não sei ensinar a investir. Eu até cometo muito erro. Mas se quiser receber um investimento, fala com a gente. A gente tem SC Anjos e estamos em quase 140 investidores anjos. O Maico tá lá também agora ele é investidor, né? Então tá lá pra gente investir. Nosso propósito como SC Anjos é ajudar o empreendedor a chegar lá. Então, acho Carol, legal. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Aprendi muita coisa. Nossa, sempre divertido, né? E com certeza impactaram muitas pessoas. Verdade. A galera de casa, então acho que vocês curtiram, né? Obrigado mais uma vez e até a próxima aí. Tamo junto aí. Tamo junto. Obrigado. Legal. Obrigado.